Olá, internautas! Você que está aí acompanhando toda a nossa matéria no nosso canal Política com Visão no YouTube e também que acompanha o nosso programa Política com Visão na Rádio Alternativa 91.5 na cidade do Baixio. Nosso programa do Baixio na Rádio Alternativa é todo sábado de 9 às 11. E aí no canal do YouTube você se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos. Estamos nessa sequência de entrevistas. Desta feita estamos aqui na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, cidade do Padre Rolim, aqui no sertão paraibano. E hoje nós vamos entrevistar mais uma vez o Dr. Francinaldo Bezerra, advogado, ele que trabalha na área de direito previdenciário, trabalhista, imobiliário e direito da educação do ensino superior. Então, nesse momento, estamos aqui nessa entrevista do Dr. Francinaldo. Primeiramente, Dr. Francinaldo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade com as suas saudações iniciais no programa. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor Ricardo, e também estudante de Direito, né? Logo mais estará se formando e engrossando as fileiras da advocacia na defesa dos direitos das pessoas, os direitos das diversas naturezas e, sobretudo, os direitos sociais, né? Inclusive é a área que mais nos encanta e que mais nos move. Então, a todos vocês, o meu bom dia, a todos os telenautas, a todos que assistem esse programa, meu bom dia, e estou aqui à disposição para as perguntas, para o que assim, o pastor, que é o nosso aqui anfitrião, queira fazer e que evidentemente seja do interesse dos ouvintes e que eu espero poder prestar alguma informação relevante aqui para todos vocês. Doutor, uma informação bem objetiva. O que é preciso hoje para alguém chegar à aposentadoria tão desejada? Bem, precisa entender que o benefício previdenciário, no caso da aposentadoria, ele requer pelo menos 2 requisitos, né? E é um determinado tempo mínimo de contribuição, chamado de carência, e também o requisito da idade. Não existe mais nenhum benefício previdenciário programado, né, aquele por idade, por tempo de contribuição, que exige apenas o tempo de contribuição, mas todos agora exigem também uma idade mínima. É preciso que as pessoas entendam que o bem segurado pela Previdência, protegido pelo direito previdenciário, é o trabalho. Então, as pessoas que trabalham que têm direitos previdenciários. Então, nunca a pessoa, o cidadão, deve imaginar que toda vez que ele ficar idoso, ele vai ter um benefício que não tenha dependido do trabalho. Previdenciariamente falando, não. Que é a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, que também exige uma idade mínima, certo? Então, esse trabalho deve também, em regra, vir acompanhado de contribuições. Em algumas situações, a contribuição é de obrigação de uma terceira pessoa e não do trabalhador, como, por exemplo, o empregado, que a obrigação de recolher a previdência é do patrão, certo? Mas em outras situações, a obrigação de fazer o recolhimento é do próprio trabalhador, alguns casos de contribuintes individuais, certo? Autônomos. Devemos lembrar ainda que é possível contribuir para a Previdência de forma facultativa. A Previdência acolhe também aquele que, não trabalhando e contribuindo de forma facultativa. No caso, autônomo, né? Não, autônomo ele é um segurado obrigatório e ele precisa trabalhar e contribuir. Agora, existe a possibilidade do segurado facultativo. O facultativo é aquele que não trabalha, é um estudante, entendeu? Uma dona de casa, uma pessoa que não trabalha, mas quer contribuir. Então, existe a modalidade do facultativo. Então, esse requisito da contribuição existe para o trabalhador. Os segurados obrigatórios, quem são? Os filiados, os segurados obrigatórios. O empregado doméstico, contribuinte individual, tanto autônomo como prestador de serviço para empresas, como também o trabalhador avulso, como também o segurado especial, agricultor e pescador, em regime de economia familiar. E existe o facultativo, a possibilidade daquele que não trabalha contribuir. Agora, a pessoa que não contribui, seja como contribuinte segurado obrigatório ou contribuinte facultativo,
ele não terá direitos previdenciários. Só poderá ter, portanto, o benefício da assistência social, que é mais difícil de conseguir, porque previdenciariamente falando, você contribuindo, mesmo que você tenha uma boa condição financeira, você tem aquele seu direito da aposentadoria. Você pode ganhar na Mega Sena, se você contribuir certinho, pelo tempo certo e tiver a idade mínima, preencher os requisitos, de acordo com o benefício, o tempo de carência de acordo com cada benefício, você tem o seu direito previdenciário. Agora, o benefício de prestação continuada ou qualquer outro benefício da assistência social exige uma situação de pobreza extrema, de miserabilidade, o que é bem mais difícil. Então é importante que a pessoa não deixe de contribuir por negligência. Não deixe de contribuir apenas se não tiver condição nenhuma de trabalhar, etc, etc. Mas é importante para prestar atenção que o bem segurado pela Previdência é o trabalho. Diante de infortúnios como doenças incapacitantes, como as incapacidades em geral, a morte em relação aos dependentes ou a idade avançada em relação à própria pessoa, da sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. É importante que se entenda que existem dois requisitos: idade mínima e tempo de contribuição. E quem não está dentro dessa lógica vai depender aí da dificuldade maior e da boa vontade do INSS, do governo, do Estado em geral, em lhe dar fazendo um favor, praticamente passando-se aí por uma situação de bastante dificuldade econômica para que se venha a conseguir um benefício assistencial. Doutor Ronaldo, existe aposentadoria híbrida? Pode acontecer? Explica o que é aposentadoria híbrida para os internautas. Muito bem, excelente pergunta, pastor. Por quê? Porque isso é uma aposentadoria que existe. Essa palavra soa meio estranha e é importante dizer às pessoas que a pessoa que contribuiu ou que exerceu atividade que a enquadra como segurado em modalidades de segurados e filiados diferentes, como por exemplo o agricultor, que não contribui mensalmente, mas que tem o direito previdenciário com base apenas na comprovação documental do exercício da atividade. E alguém que contribuiu como segurado urbano, como empregado de uma fábrica, de uma empresa qualquer. Seletista? Seletista, carteira assinada. Então ela pode juntar esses dois tempos de agricultura com de atividade urbana. E somando esses dois tempos, dando a carência mínima, por exemplo, de 15 anos, a pessoa tendo a idade mínima, cuja idade mínima, no caso da híbrida, quando junta, a idade mínima não vai ser a de agricultor, que é 60 para o homem e 55 para a mulher. Vai ser a de segurado urbano, que é 62 para a mulher e 65 para o homem. Mas dá para juntar esse tempo. A pessoa teve 8 anos de carteira assinada, mas consegue comprovar 7 anos de atividade na agricultura. 8 mais 7, 15. Sendo uma mulher com 62, ela vai se aposentar juntando esses dois tempos. E sendo um homem com 65, também vai se aposentar juntando esses dois tempos. Isso é aposentadoria híbrida. Né? Estamos aqui no programa Policonvisão com o Dr. Francinaldo Bezerra, aqui em Cajazeiras, falando sobre área previdenciária aqui no canal Policonvisão. Doutor, a pessoa que é agricultor, né, a pessoa que assiste às reuniões, que participa na agricultura, qual a diferença do tempo para aposentadoria na agricultura para a aposentadoria normal? Explica aí a diferença do tempo para a aposentadoria. Do tempo de trabalho, o tempo exigido é o mesmo. A diferença é a idade. Então, o agricultor, a agricultora precisa ter uma carência de 15 anos de atividade. E a idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Já o trabalhador que trabalha em outras categorias de segurado, seja contribuinte individual, empregado, doméstico, etc., também tem esse tempo mínimo de carência de 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem na regra nova, mas se o homem começou a contribuir antes da emenda constitucional 103 de 2019, ele mantém o direito à carência mínima de apenas 15 anos. Então, para os novos, para quem começou a trabalhar depois de 2019, homem, 20 anos. Quem começou a trabalhar antes, continua os mesmos 15. E para a mulher é 15, não mudou. E a idade do trabalhador não agricultor, não pescador, os demais trabalhadores, é 62 para a mulher e 65 para o homem. Então a diferença maior está na idade. Doutor, existe uma forma das pessoas ser o empreendedor, ter seu próprio negócio, que é o MEI. O MEI ele contribui todo mês. A pessoa sendo MEI também ela tem direito à aposentadoria? Sim, o MEI tem direito à aposentadoria. Mesmo sendo uma quantia menor de contribuição? Mesmo sendo uma quantia menor de contribuição. Isso é uma vantagem, um benefício, né? Como dizia Rui Barbosa,
Justiça ou igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, aos menores, aos que têm menos condições de pagar, a Previdência tem condições também melhores. Ao MEI, a dona de casa, o empresário que também algumas empresas do Simples que não pagam a cota patronal. Então, tem algumas distinções favoráveis aos menos favorecidos no sentido da contribuição. Porém, o benefício, a base do benefício, é o valor sobre o qual se contribui e não o valor da alíquota. Então, mesmo que alguém contribua sobre um salário mínimo com 11%... No caso, a base de cálculo? A base de cálculo, sendo a mesma, o valor do benefício será o mesmo. Por exemplo, uma pessoa paga 11% sobre o salário mínimo, contribuinte individual comum, certo? E o MEI paga 5%, mas a base é a mesma, o salário mínimo. Ele tem direito a se aposentar também com o mesmo salário mínimo, porque o que vale é o salário de contribuição, que é o que se transforma no chamado salário de benefício, que vira a renda mensal inicial e contínua do benefício. Então, mesmo pagando um percentual menor, ele tem o direito de se aposentar com relação à base de cálculo da contribuição, e não pelo fato da contribuição ser menor, o benefício vai ser menor, não. O benefício vai ser o mesmo. Então, é uma vantagem positiva, né? Uma desigualdade positiva, no bom sentido, de dar uma vantagem ao menos favorecido para ter a sua inclusão e o seu direito previdenciário garantido. Muito bem, estamos aqui no canal Política com Visão, com Ricardo Soares, no programa Política com Visão na Rádio Alternativa 91.5 Baixio, entrevistando o doutor Francinaldo Bezerra. Doutor, deixa aí para os internautas, para os ouvintes, alguma novidade na área previdenciária, que os fatos estão ocorrendo agora recentemente em benefício aos beneficiários e àqueles que contribuem. Bem, na verdade, nesse momento, o que tem de mais novo e polêmico foi, na verdade, com relação ao benefício da assistência social, que é o BPC. Porque o governo editou um decreto fazendo com que determinadas rendas que antes não eram consideradas como renda do grupo familiar para fins do critério de apuração, de aferição da condição socioeconômica de miserabilidade, de dificuldade, a justificar o benefício de prestação continuada, o amparo, o BPC, da pessoa com deficiência ou da pessoa com 65 anos mais. E aí passou-se, a partir desse decreto, ficou definido que rendas como o Bolsa Família, por exemplo, passa a fazer parte do cálculo da renda per capita familiar para fins de critério de não concessão do BPC. Então, isso significa que possivelmente o INSS vai negar mais ainda os BPCs, ou até mesmo cortar o BPC de quem já tem. E isso sem dar a oportunidade sequer da pessoa escolher optar, porque o decreto não fala nisso. Então, é preciso que as pessoas que têm alguém que recebe um BPC em casa, ou estão em processo, ou que precisam do BPC, estão organizando a documentação para dar entrada no BPC, procure a assessoria especializada, procure um profissional, porque nesse momento é importante que se faça um requerimento escrito, fazendo essa demonstração, demonstrando as despesas. Por quê? Porque esse endurecimento do decreto vai ter um reflexo direto na atuação do INSS, porque no âmbito administrativo o INSS é extremamente rigoroso. Possivelmente vai gerar um maior número de negativas, de indeferimentos, e certamente o maior número de ajuizamentos, o maior número de ações na justiça contra o INSS em função disso. Acredito que judicialmente a regra de hoje, que é a regra definida já há alguns anos pelo STF, é da análise do caso concreto através da perícia social. Então, judicialmente, a gente vai continuar conseguindo demonstrar que a pessoa precisa do benefício em função dessa condição socioeconômica da família, mas certamente, por conta do decreto, o INSS vai negar ou até mesmo fazer cessar, cortar alguns benefícios que as pessoas que recebem ou que têm membros da família que recebem ou que estão em processo, dando início a um processo administrativo de concessão do BPC. Fiquem atentos, procurem essa assessoria especializada, porque essa complexidade gera justamente uma dificuldade das pessoas de saber como recorrer, de saber como requerer, para que evite o indeferimento e também para que se evite a cessação do benefício e também para que se busque a justiça em caso de ocorrência dessas duas situações, indeferimento ou cessação do benefício. Eu acredito que vai continuar valendo o critério casuística
de analisar cada caso concreto para ver, à luz do princípio da dignidade humana, que aquela família, que mesmo tem uma renda que ultrapasse esse critério objetivo de 1/4 do salário mínimo, possa ter seu benefício, uma vez que as despesas daquela família, sobretudo despesas especialmente voltadas para o custeio das necessidades especiais daquele dependente, aquela pessoa que depende do BPC, seja o deficiente, seja o idoso, fiquem bem claras e bem demonstradas para que se chegue à conclusão da real necessidade daquele benefício. Muito bem, você assistiu aí essa nossa entrevista no nosso canal Política com Visão no YouTube e também retransmitido para a Rádio Alternativa 91.5 do Baixio. Dr. Francinaldo Bezerra, um abraço para todos.